aos senhores advogados, às partes, e declaro aberta mais esta sessão ordinária da nona turma. Com a proteção divina, daremos início aos trabalhos e passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos. Iniciando-se pela sessão dos processos físicos, designada para as 8 horas e 30 minutos. Para essa sessão, há 3 processos com inscrição para sustentação, mas apenas em um deles com advogado presente. É o processo número 18 da pauta, é o RO número 379-2014-016. Relator, doutor Ricardo Marcelo Silva, revisor, doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Os recorrentes são Banco Bradesco S.A. e Renata Rocha Santos Lemos, recorridos os mesmos. Está inscrito para sustentação oral o doutor Davi Castro Gonçalves, pelo primeiro recorrente Banco Bradesco S.A. 18 da pauta. 18. O relator com a palavra. O substituto tem preferência aqui? Você tá bom? O substituto tem preferência? E o doce de leite bom, né? Aquele doce Bom de dia, leite. doutor Davi. 18 da pauta? 18. Renata Rocha Santos, do Banco Bradesco. Hoje é que dia? É físico, doutor Ricardo? Físico? Ah, não, pera lá, ué. Estou aqui lendo o trem do João aqui, entusiasmado. Renato Ítalo Veludo, Valdemar Veludo. Senhor presidente, eu registro primeiramente o recebimento do memoriar, que dizia o professor Zé Marcelo de Souza. Senhor presidente, eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes e no mérito dou parcial provimento ao do reclamado para reduzir para 6 o número de horas extras mensais pela participação da reclamante em curso TREINET, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença. Provejo parcialmente ao recurso da reclamante para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita, afastar a condenação ao pagamento de honorários periciais, excluir a condenação imposta aos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixar o índice PCA para atualização dos débitos deferidos referentes ao período 25 de 3 de 2015 a 10 de 11 de 2017, observando-se a TR no período. Os honorários fixados na origem em R$1.000 serão suportados pela Boa Senhora, ou pela União, é porque aqui é processo antigo, na forma da 457 e resolução 66. Eu mantenho o valor da condenação. É o voto, senhor presidente. Doutor Davi. Excelência, eu cumprimento a doutora turma na pessoa de Vossa Excelência, dos representantes do Ministério Público. Bom dia a todos. Se não houver divergência, o voto atende a pretensões do banco. Doutor Rodrigo, eu também estou de acordo, é unânime. Eu agradeço. Bom dia. Há inscrição também no 12 da pauta e no 26, mas os advogados estão ausentes. Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, então Dr. João Batista Antônio de Carvalho, ambos ausentes. No 12 eu sou suspeito? No 26 o senhor é suspeito. E esse aí, doutor Cláudio? Esse aqui? Não, mas esse o senhor não vota. Não, esse aqui já constitui. Já constitui. Esse que tem a inscrição, mas eles estão ausentes. Estão ausentes. Tá. E em relação aos demais processos, as divergências que estão no sistema são todas antigas, refere-se àqueles processos e não há no registro outras divergências. Bom, então estão votados os processos da pauta física na forma lançada no sistema. Faltam 2 minutos para a sessão de 8h40. Ficam todos julgados, então, né? Todos julgados. Meu ED também? Porque eu tenho ED. ED, tudo. Sim. O senhor tem um ED, doutor Ricardo. Justamente. Marcelo e o doutor. Rodrigo. Sim. Nós temos, você tem 2, o Rodrigo tem 1 e eu tenho 1. Eu tenho 2. São os processos de uma empresa lá do governador Valadares. Contra a União, anulação de autuação. Nós 3 estamos anulando por fundamentos distintos. Os fundamentos do Rodrigo são mais próximos. Os seus eu não vi. É porque você não vê os meus. Não, os autos foram feitos na terra. Exatamente. Aqui não tem menor cabimento. Você anula, você vai ao mérito da questão. Aquele é um abuso da auditora, né? Assim,
apresentou um plano lá para usar a serra elétrica, no meu lá foi assim. Aí veio o auditor fiscal e fala, não, esse plano não vale, não. Inventa lá uma nova. Não, aqui não tem cabimento. Agora, eu estou anulando, é porque ele os fez laudos... fora também. Fez fora do local. Fora do local. Fora do local. O meu Sem também tem isso. justificativa. Mas você começa a ver. Então, eu acho que a gente deveria, para não ficar... Porque nós votamos nos 3. Acrescentar os planos. Ainda que no parágrafo não fosse isso. Não fosse isso, eu vou acrescentar uns 3 ou 4 argumentos. Eu vou acrescentar os seus no meu, o seu também, não fora isso, só para não ficar. Exatamente. Tá? Eu vou só manter uma coerência. Eu estou também falando que está havendo rigor excessivo e não deu chance. Não, esse é o fundamento. Esse é o fundamento principal. Ele vira e fala assim, não é esse plano, mas não dá uma chance para você. Então fala, mas qual que é o plano para usar o. Não, que não tem. Qual que é o plano então, se não é esse? Isso aí nós podíamos ler lá no pleno amanhã, para ver se os Eu vou falar isso no pleno amanhã. Boa ideia, vamos ver. A empresa foi mais de 80. Mais de 80, no mesmo dia. O fiscal deu uma rapa lá de 80 mil. Também alega um tal de isonomia, isso eu não estou usando, esse argumento acho que não. Ela usa um argumento lá de isonomia, fala assim, que outras empresas que também tem na região não foram multadas igual ela foi. Tem esse problema da... mas isso aí eu acho que é um argumento pobre, porque não quer dizer que eu estou errando, se os outros estão errando, eu também posso errar, ou vice-versa. Eu não dei relevância a isso, não. Ela traz esse argumento. Fiscalização é de cada empresa. E ela a gente sabe fiscalizada não quer dizer que eu não tenho que ser fiscalizado. E a gente sabe que a fiscalização também, ela escolhe, né? É a por amostragem. É por amostragem. Não quer dizer que fiscalizou a mim, tem que fiscalizar todo mundo. Isso é bobagem. Aquilo ali eu achei um argumento fraco. Não fez no mesmo dia e não deu menor. E não fez no local também? Não fez no local, e não deu a menor justificativa para não ter feito. Bom, já 8h42, podemos iniciar a sessão de 8h40. Sim. Com início a sessão dos processos do PJE, iniciando pela sessão de 8h40, de relatoria do Dr. Ricardo Antônio Moala. Observando a precedência das inscrições dos advogados presentes, o primeiro processo é o 42 da pauta, é o RO número 11926-20-2016. Os recorrentes são Maicon Buenos Aires Mendes e Tecidos e Armarinho Miguel Bartolomeu S.A. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. João Batista Borges Vilela, pelo recorrente Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu, 42. Eu estou conhecendo dos recursos, tanto do Maicon quanto do Tecidos Miguel Bartolomeu, e dando-lhes provimento parcial para absolver ambas as partes dos honorários de sucumbência. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, ilustres representantes do Ministério Público e demais desembargadores. Excelência, após a alta do INSS, o reclamante não voltou à empresa. Ele optou por ficar esperando o resultado da sua perícia médica e do seu recurso administrativo, né? A DEMAI também não teve prova nenhuma nos autos que ele tentou ir à empresa ou que a empresa obstaculizou a sua volta, impediu a sua volta. Então, diante disso, porque não tem prova nos autos mesmo, de que ele tentou ir e também de que a empresa impediu ele de voltar. Então, diante disso, requer a reforma, né, só com a reconsideração do voto, se possível, e a reforma da sentença. Esses casos é aquela situação do limbo que o empregado se encontra, né? Ele foi afastado em benefício previdenciário em fevereiro de 2016
e, após o retorno, apresentou atestado médico em maio, no começo de maio, com recomendação de afastamento por 6 dias, ou seja, até 12, e juntou declaração da empresa de 14 de maio, datada de 14 de maio, na qual consta o seguinte: não tendo condições de trabalho e não podendo apresentar mais atestados médicos pelo fato de ter excedido o número de dias permitidos por lei, a empresa o mesmo foi encaminhado para a reconsideração junto ao INSS. Quer dizer, a empresa praticamente atestou que não estava aceitando ele no trabalho. Eu entendi que aí a situação se inverteu. Aí ele requereu a continuidade do benefício previdenciário, que foi denegada pelo INSS. Então ele ficou... Ele foi encaminhado pela empresa para retornar ao INSS. Porque se a empresa não tem que questionar, né? Não tem. A alta do INSS, ela tem que receber o sujeito de qualquer jeito. Do jeito que ele estiver. Trabalhando, aí sim, trabalhando, que ele pode recorrer, renovar, retornar. Ela não pode deixar o sujeito nessa situação de certeza. Quer dizer, ela falou assim: você não pode, você vai lá no INSS. Então, para mim, também, com todo respeito, eu sou muito rigoroso quanto a isso. Para mim, o limbo, essa situação de limbo jurídico, limbo previdenciário, também eu acho que decorreu desse documento da empresa, que a empresa pôs na mão do reclamante. Bom, doutor Ricardo acompanhe. Prevalece, portanto, o voto do relator. Obrigado, Não, minto. Eu fico vencido nos honorários. Nos honorários. Eu proveria para mandar a viúva pagar, mas parcialmente vencido. Parcialmente vencido. Processo número 37 da pauta é o RO número 11432, 72/2017. Recorrente Planet Girls Comércio de Confecções Limitada, Polo Wear Estação, BH Comércio de Confecções e Ralph Rodrigues Marques. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Davi Coelho Duarte, pelas recorrentes Polo Wear e Planet Girls. 37. Eu estou conhecendo dos recursos e dando provimento parcial ao da reclamada para determinar que as diferenças reflexas decorrentes do pagamento de comissões por fora sejam apuradas com base no valor de R$ 2.500 mensais, exceto em dezembro de cada ano, quando serão apuradas sobre R$ 5.000. E para afastar da condenação o pagamento de horas extras e reflexos, inclusive aquelas relativas ao intervalo intrajornada, o adicional noturno e a obrigação de ressarcir os gastos com uniforme no valor de R$ 60 mensais. A multa de 30% dos valores gastos com uniforme prevista no parágrafo único da cláusula 52 das CCTs e nega o provimento ao recurso do reclamante, reduzindo o valor da condenação para R$ 40.000, com custo de 800 pela reclamada. Doutor, o senhor está com a palavra. Pois não. Eu sou o segundo votante, o revisor virtual, estou de acordo. Doutor Ricardo. Acompanha o relator. Prevalece o voto do relator. Bom dia. Processo número 27 da pauta é o RO número 10753-61/2016. Recorrente é Hammer Comércio de Roupas Limitada EPP e recorrido Antônio Carlos Tadim. Inscrita para sustentação oral, doutora Marcela Pagani, pela recorrente Hammer Comércio. 27. Tadinho desse rapaz, né? Eu estou conhecendo o recurso e dando provimento para absolver a reclamada do pagamento dos reflexos das comissões pagas, da indenização por diferenças de seguro-desemprego, do adicional por acúmulo de função, prêmios mensais, horas extras excedentes à sexta diária ou 36ª semanal,
horas extras pela supressão do intervalo intrajornada, feriados nacionais, adicional noturno e reflexos das respectivas verbas. Invertidos os ônus da sucumbência, fixando as custas de R$ 800 sobre o valor da causa, R$ 40 mil, pelo reclamante isento. Excelência, se não houver divergência, o voto atende perfeitamente. Doutor João. Eu estou de acordo com Vossa Excelência. Doutor Ricardo Marcelo. Acompanho o relator. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Doutor Ricardo, pelos meus registros, não há outros advogados para a sessão de 8h40 para sustentar. Tem outro? Tá rápido. O senhor tem um de Uberlândia ainda, vai ficar no final. Agora, não havendo mais advogados, próxima sessão. A sessão de Próxima 8 horas e Dr. João 50 Bosco. minutos, de relatoria do Dr. João Bosco Pinto Lara. O primeiro processo é o 2 da pauta, é o AP número 434-95-2010. Agravantes são Alvarada Petróleo S.A. e EMPA S.A. Serviços de Engenharia. Agravados os mesmos e muitos outros. Está inscrito para sustentação oral o Dr. André Schmidt de Brito, pela agravante Alvorada Petróleo. 2 da pauta. Doutor João Bosco, Esse processo, senhor relator. presidente, ele foi retirado de pauta a pedido do doutor André e a meu pedido também, que eu queria rever houve uma convergência de interesses dos ilustres advogados, também em razão de casos semelhantes que tinham sido julgados aqui, e, enfim, eu também quis rever os autos e o voto. E agora eu trouxe um novo voto, que é este que está aí. Essa questão agora, para mim, se já é problema de grupo, formação de grupo econômico. Praticamente. A SDI1 do TST já o que nós sabemos disso. Historicamente sempre foi assim, grupo econômico e hierarquia entre as empresas. Aí, num período aí de uns 10, 15 anos, em razão de uma certa doutrina muito conhecida nossa, houve uma alteração desse entendimento. Se houver uma relação de coordenação, né, nós conhecemos bem essa doutrina, houver uma relação, então houve, digamos, e toda a jurisprudência se encaminhou para lá. Se é uma relação de integração, de coordenação entre as empresas, grupo. Só que o TST resolveu retomar a antiga jurisprudência, clássica, que na verdade era o que está na lei. E agora a lei da reforma reforça isso, exatamente para evitar essa dubiedade da jurisprudência. A lei da reforma foi muito clara. Tem que haver uma relação de controle de hierarquia. Então eu estou conhecendo do agravo de petição, dando-lhe provimento, porque não há grupo econômico, excluindo a empresa agravante do polo passivo da execução. Doutor André. Sim. Doutor Ricardo Marcelo. De acordo. Doutor Rodrigo. É o voto do relator. Há uma inscrição feita na sessão no processo número 17 da pauta. É no ROPS número 1077337-2018. Recorrentes Pedro Paulo Rios de Souza e TBI Segurança Eireli. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Maria Dulce Crisóstomo de Souza, pela primeira recorrente TBI. Acho que ela saiu. Geral. Parece que ela saiu. Saiu. Deve ter saído. Ela estava aqui. Então podia. Doutor Ricardo, o doutor Alexander chegou na sessão do senhor. Chegou depois que nós terminamos a sustentação oral.
Esse processo aqui, o senhor é o relator. É sua, né? Você mandou a dona embora. Volta enquanto a delegação. Volta. Como nós temos um pequeno... A doutora estava aqui agora. Se o relator não se incomodar, o doutor Alexandre estava inscrito para sustentação e parece que ele se atrasou poucos minutos. Eu vou apregoar o processo dele. Eu sou o relator, aí quem sabe a doutora retorna. Eu também espero. A doutora, parece que eu vi ela. Parece que ela foi ao toalete, que é lá fora, né? Foi Geraldo mandando embora. Então, retomando a sessão de 8h40, o processo número 20 da pauta é o RO número 10.530.44/2018. Recorrente é Luana Regina Vieira e recorrida JBS S.A. Inscrito para a sustentação oral, doutor Alexandre Cerqueira Martins, pela recorrida JBS 20. Normalmente a gente não faz isso não, mas como deu uma brechinha aqui, não haverá prejuízo, doutor. Eu estou conhecendo o recurso, mas negando-lhe provimento. Senhor presidente, considerando que eu falo pela reclamatória, após o voto atende integralmente, seria possível guardar eventual voto divergente? Pois não. Doutor João Eu Bosco, estou de acordo com doutor você. Ricardo Marcelo. Acompanhe, relator. É unânime. Muito obrigado, renovo os agradecimentos aí. Um bom dia e bom trabalho. Bom dia. Tudo bem. Bom, agora voltamos à pauta de 8h50 do doutor João Bosco. Agora eu estou achando que ela foi embora mesmo. Ela, se fosse para ir ao toalete... Teria dado... Doutor Ricardo, o doutor João Bosco não tem outros advogados inscritos. Já que Vossa Excelência pregou, vamos julgar isso. Vamos. Aqui é um ROPS a recurso das duas partes. Eu estou conhecendo de ambos e negando provimento a ambos. É um caso simples, preliminar de nulidade da sentença, por razão de embargos, não ter apreciado, mas isso não é caso, né? O caso aqui não é de anular. E depois há uma discussão aí da empresa de horas extras intervaladas, que é que se aplique a nova redação da Lei 13.467, mas não é o caso também, porque o contrato é anterior. Doutor Ricardo Marcelo. Acompanhe. Doutor Rodrigo. É unânime. Ricardo, doutor João Bosco, na sessão de 8h50, não há outros advogados para sustentar. Pauta do doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Faltam 3 minutos. 3 minutos? Voto aqui. Então, vou corrigir um voto. Aí, tá. Bastava ter sócio, então. Basta aí. Interação, aparecer, comparecer, desapropriado, comparecer, vários corais, Tem um manual também no Evaristo Moraes, né? Essa casa grande. Aí ele pegou que era ele que inventaram depois de relação de condenação. Não, até hoje assim, gordinho de dúvida. Mas eu estava com a mesma dúvida que eu tinha. Mas aí, diante dos cálculos que o próprio advogado fez, e eu consultei a UDE, e eu consultei
especialista de lei, que até saiu do tribunal, aí fez as projeções. Aí eu achei que era mais. Acabou com um grupinho da Procuradoria, que já ninguém ficou tudo Eu assisti agarrado. Eu assisti aquela palestra que teve lá na Associação de Ministério Público, né? Foi o Noir. Eu acabei não vendo. Assisti, foi até muito boa. Nós ficamos com muita dor, mas esse grupinho que atua no segundo grau, né? Que já tem. Aqui é uma fonte que o pessoal que já tem. Mas é uma situação Acho que dos que tinham eu não sei se o PEP migrou. Tinha migrado da primeira vez. Da primeira vez, mas eu não sei se já está desenvolvido. Isso eu não sei. Lá na Procuradoria, praticamente aconteceu isso aqui. Que eu falei, né? Lá no Chile, ficamos agarrados no outro. Segurança, dizer que tem tranquilidade, não tem. Nós tivemos para 5% cada Pesou de mim, a mesma insegurança que eu tinha de ficar para migrar, encontrei nos dois regimes. Mas é diante dos cálculos que passaram para mim e tal. Eu lembro que a gente está pensando, qual número você tem? Porque hoje, se eu sair hoje, eu estou pagando se eu sair hoje, eu estou pela migração. Eu tenho 3 mil mais. Aí eu acabei, não sei, é lógico, não sei o que vai acontecer no futuro. Mas isso pesou muito. Eu acho que ninguém sabe de nenhum lado, né? E foi uma questão muito difícil. Assim, aquela espada na cabeça de todo mundo, né? Muito difícil. Achei que foi muito mal conduzida, assim, uma falta de preocupação. Assim, por uma decisão tão. A vida inteira, né? Porque tudo muito incerto, né? Me falava uma coisa, me falava outra. Aí o pessoal acabou de ser feito agora, Vai passa, né? que é só assistir. Se não passar agora, passa para o ano. Acho que não tem, né? Já viu? Bom. Podemos então iniciar a sessão das 9 horas do desembargador Rodrigo Ribeiro Bueno. O primeiro processo, observando a precedência das inscrições, é o 46 da pauta, é o RO número 11.468-53/2017, recorrente à Caixa Econômica Federal e recorrido Nebre José do Nascimento Neto, inscrito para sustentação oral, Dr. Miguel Moraes Neto, pelo recorrido Nebre José. 46. Doutor Rodrigo, relator, sua palavra. Bom dia, tudo bem? Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso da Caixa no mérito, estou dando improvimento parcial para declarar a incompetência material dessa especializada quanto ao repasse dos reflexos das verbas salariais deferidas para a empresa de previdência privada complementar, extinguindo nesta parte o processo em resolução do mérito, artigo 485, 4º da CLT, do CPC. Estou mantendo o valor da condenação, porque ainda é compatível, senhor presidente. Doutor. Doutor Ricardo, bom dia à turma. Acho que já é o posicionamento da turma. Se no restante não houver divergência, eu reservo o direito de falar após eventual divergência. Não há, eu estou acompanhando. Eu também estou de acordo. Obrigado. A questão da competência agora voltou para o Supremo, que o STJ está empurrando. Então o Supremo vai resolver isso. E a sessão de dissídio tem dito que é daqui também, então o negócio está uma... Eu tenho um ponto de vista, você sabe, mas eu estou aqui me acomodando ao entendimento privado. Eu particularmente acho que a competência sempre deveria ser nossa, integralmente. Saiu daqui por razões conhecidas. A sessão tem dado, né? Mas, enfim, aí vai para o STJ, o STJ agora está criando uma perna aí complicadíssima, indenização. Então deixa o Supremo resolver de novo. Ouvido, obrigado, viu, de todo jeito. Eu tinha pedido a preferência, doutor Ricardo, ele deve ter comentado com você. Pois não, minha tia comentou não. Faleceu essa madrugada e eu vou viajar agora. Quem? A minha tia faleceu. Sim, nosso sentimento. Então eu não tive nem tempo de pedir o colega para vir, eu vou ainda viajar agora para o velório. Eu tinha pedido, mas acabou que
chegou o meu momento exatamente na hora. Boa viagem. Boa viagem. Nossos sentimentos. Okay. Processo número 2 da pauta é o RO número 10.002-46-2018. Secorrentes são Banco Bradesco S.A. e Eveline Nascimento Baldisseri. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Davi Henrique Castro Gonçalves, pelo recorrente Banco Bradesco S.A. 2. Doutor Rodrigo. Senhor presidente, estou conhecendo os recursos ordinários no mérito. Nego provimento ao recurso reclamante. E dou provimento ao recurso reclamado para absolver da condenação o pagamento de horas extras, além da cesta diária, inclusive de horas extras decorrendo da realização dos cursos treinetes. Improcedente, então, todos os pedidos, eu absolvo a ré da condenação, pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e condeno a reclamante a pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patrões da ré, hora arbitrada de 5% sobre o valor atualizado da causa, observando essa condição suspensiva de exigibilidade, porque a reclamante é beneficiário de justiça gratuita e não obteve em juízo crédito capaz de suportar essa despesa. Inverto onde sucumbir em relação a custos processuais, agora pela reclamante que eu isento, por ficar a ré autorizada a requerer junto à Receita Federal a devolução das custas pagas para recorrer. Minha proposta de voto. Renovo meus cumprimentos, excelência. O voto atende perfeitamente, senhor Vergente. Eu estou de acordo. Também estou de acordo. É unânime. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Processo número 12 da pauta é o RO número 10.219.74, 2016. Recorrente é André Gustavo Vieira Venturini e recorrida Telefônica Brasil S.A. Inscrito para sustentação oral, Dr. Joatan Ferreira da Silva, pela recorrida Telefônica Brasil 12. Bom dia. Relator, com a palavra. André Gustavo, Telefônica. Senhor presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, conheço recurso no mérito, nego de provimento. Nego provimento também é o pedido da aplicação da multa por litigância de má-fé trazida em contra-razões. Esse caso é muito interessante. Doutor, com a palavra. Bom dia a todos. Eu vou aguardar eventual divergência. Estou integralmente de acordo. Um caso interessante esse aqui, né, do plano de saúde. Plano de... É engraçado. Eu também sou. Parece que ele foi o boi de piranha, que eles falam, né? É o boi de piranha. Você joga para ver se cola. Se colar, vai vir uma multidão de processos atrás. Pois é, mas a dúvida é essa, né? Pode dar certo ainda a tentativa. É unânime, na forma do voto do relator. Ok, obrigado, excelência. Os planos são equivalentes, na verdade eu vi aqui, os planos são equivalentes. A empresa foi, quando ela teve a tutela antecipada, ela foi lá e chamou os empregados, ela viu que tinha que fazer plano de enfermaria. Ela tinha feito um plano de enfermaria, mas que não atendia. Aí ela foi lá, chamou todos e fez um plano com cobertura de internação individual. Aí agora foi a Mil, né? Foi na Mil, né? A Mil, Unimed, nome assim, são os nomes. Era Previ Cassi. Cassi. Aí passou para Mil, plano equivalente, mas agora ele quer o Master. Master Black. Que ontem eu fiquei sabendo que tem agora. Mas tem os custos também, aí ele teria que arcar com os custos também, tem esse problema também. E acho que no Biocor terá uma área VIP, né, para atender esses planos. Talvez seja esse aí, Master. Sei lá. O problema é o custo. O advogado teve comigo lá. Tinha um assunto. Continua sua América, não, né? Eu continuo, mas eu mudei de plano, né? Agora eu tenho um plano que é o hospitalar, que ele é mais em conta. Ele não dá cobertura. Ambulatório mesmo? Não, ambulatório dá, ele não dá reembolso. E só dá quando eu vou ao hospital. Eu tenho que ir ao hospital. Ou no ambulatório, no pronto atendimento, ou internação. Conveniados. Hospitais conveniados. Não. Não, tem que ser médico deles. Senão eles não dão. Estou querendo fazer um plano funerário. Você não me preocupa, não? Minha hora agora é fazer um plano funerário. O Ricardo já comprou um. Eu já tenho. 2 sepulturas. Parque da Bolina. E lá em Conceição também. Lá em Conceição? Eu estava. Mas vai ser enterrado 2 vezes. Você vai para o maçarico, nós vamos meter um maçarico no centro. Bota me lá, eu sei que eu vou morrer mesmo. O Geraldo vai primeiro que eu.
Doutor Ricardo, na sessão do doutor Rodrigo, tem um processo de Uberlândia. Eu vou lá para o Jardim. Não há outros advogados presentes. Eu conheci o cemitério da minha terra. Jardim do Zé Peluzzi? Porque o Zé Peluzzi, Zé Peluzzi era um italiano do Ministério da Justiça, ele que era administrador de cemitério durante anos. Enquanto ele viveu, ele era administrador de cemitério. Então, o lugar lá hoje é conhecido como Jardim do Zé Peluzzi. Zé Peluzzi. Pouso Alegre. Eu tenho acesso. Naquele processo de Pouso Alegre, já deu a hora do Ricardo Marcelo. Mas nós vamos precisar conectar Pouso Alegre porque o advogado da parte contrária, que é da empresa, está aqui. Isso aqui, Ricardo, que eu falei que foi o regulamento não comporta com remessa, que uma parte está à distância e a outra está presente. Então pode. Vamos esperar conectar. Também é horário ainda? Não, já deu 9h10. 9h10, porque aqui, agora é um caso, o advogado à distância e o advogado da reclamante está presente. E tem um pedido de remessa do processo para ser justo, mas o advogado da reclamante já falou que não concorda. Entendi. É peso de tempo. Manda. É lá, ué. Posso? Pode. É sessão de? Isso. Com início a sessão de 9h10 de relatoria do Dr. Ricardo Marcelo Silva. Para essa sessão, há uma inscrição no processo número 42 da pauta, há uma inscrição para sustentação oral à distância originária do Foro de Pouso Alegre, também o advogado da parte contrária presente. É o RO número 11.290.68/2017. Os recorrentes são Emanuel Nicolas, Coutras Mafra e Barreto Sociedade de Advogados, recorridos os mesmos, e o Banco BMG S.A. Estão inscritos para a sustentação oral os doutores Wilker Bruno da Cruz, pelo recorrente Emanuel, à distância em Pouso Alegre, e o doutor Rodrigo Leandro de Oliveira Rodrigues, presente pela Barreto Sociedade. 42 da pauta. O relator com a palavra. Senhor presidente, curioso esse processo aqui é o seguinte, são dois advogados que litigam. O reclamante reivindicando a condição de empregado do escritório e, naturalmente, o escritório rechaçando essa condição. A juíza deu pelo vínculo. E aí o processo coube a mim relatar, o processo já estava relatado, aí veio uma petição do escritório reclamar pedindo para pôr na pauta. Aí, por mais que ele preste, veio a petição do advogado. Não quer saber de acordo, não. Mas, aqui nessa turma, nós temos por hábito, né, seguir o velho ensinamento da velha CLT naquilo que ela tem de melhor, que é o 764. Fala que a composição ela deve ser perseguida, ou seja, o juiz deve usar seus bons ofícios de persuasão. Persuadir é conquistar, né? Quando um sujeito quer conquistar uma namorada, ele vai persuadi-la, né? Esse é o significado do termo que fala o 764. De modo que eu, em que pese, porque são dois advogados, não é falar que não é possível. Possível é porque tudo é possível. Mas o processo é de abril de 2016 a abril de 2017 é objeto da controvérsia. Como se sabe, está pendente de recurso. Então eu achava que não traria nenhum transtorno para as partes, mesmo porque se trata de processo PJ, o voto já está pronto. Posso até mudar, obviamente, mediante as sustentações orais, mas o voto já está pronto. Eu acolheria, malgrado o rechaço imediato do reclamante, essa postulação de conceder-lhes um prazo a fim de que eles pudessem sentar e conversar e civilizadamente, como se espera de todo ser humano, vamos chegar numa composição. Embora, repito, o reclamado veio com a petição pedindo uma oportunidade de conciliar e o reclamante rechaçou. Então eu submeto a questão à banca julgadora. Minha posição é essa.
Se não quiser também, o voto está aqui. Leia agora. Doutor Rodrigo? Eu concordo. Eu também, se lembrarmos um pouquinho, já que Vossa Excelência falou da velha CLT, que à época tratava não da vara do trabalho, mas das juntas de conciliação e julgamento, que primeiro vem a conciliação, esse é o maior intuito da Justiça do Trabalho. E como se trata de 2 advogados, nós presumimos que o diálogo seja mais salutar e ambos conhecem as particularidades da Justiça, sabem que ainda mais em casos desta natureza, quando se pede vínculo de empresa, é 0 ou 100. Mas bem cabeludo é careca de tudo, doutor Rodrigo? É o doutor ali, ó. Então, os dois tá na moda. Eu também não me oponho, eu acho interessante. Uma tentativa, vai para o Sejusc rapidinho. Às vezes, se eles não quiserem ser justos, eles podem tentar. Se não quiser, já fica adiado para a próxima sessão. Fica adiado para a próxima sessão. Então, senhores advogados, fica o senhor ciente de que eu vou adiar para a próxima sessão, senhor presidente, indico o adiamento, nesse meio tempo vocês conversam. Fazendo a petição de acordo, manda que homologa imediatamente, não tem dificuldade nenhuma, é PJE mesmo. Mas ficam os senhores concitados, né, a tentar a conciliação em prestígio aos senhores próprios, né, ao engrandecimento, ao enobrecimento da nobre atividade, não à toa ela encontrou abrigo na Constituição da República e para prestígio da própria Justiça também. Então fica, senhor presidente, adiado a indicação do relator, adiado para a próxima sessão. Próxima sessão. Doutor Vitor. Os senhores têm uma semana para dialogar. Doutor, não haverá intimação. Não haverá intimação, viu, doutor? Não haverá intimação para a próxima sessão. Os senhores comuniquem nos autos. Sim. Doutor Wilke, na sessão da semana que vem, no mesmo horário, nós vamos conectar os sistemas. O senhor vai ter oportunidade. Não fizer o acordo, o senhor vai ter a oportunidade de sustentar. Tá ok, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Próximo. Informação adiada. Na sequência, é o processo número 25 da pauta. É o RO número 10.721.88/2017. Recorrente Maquinair Fernandes de Faria e recorrida Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Márcio Alexson da Silva, pelo recorrente Maquinair. Maquinair mesmo? Sim. 25. O relator está com a palavra. Maquinair, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Senhor presidente, conheço e nego. Bom dia, doutor, senhor presidente, pessoas que cumprimentam demais membros da mesa. Eu gostaria só de, não vou delongar demais, porque o ponto é um só, que seria consideração ou não de culpa exclusiva do recorrente, do reclamante. Porque, na verdade, no nosso entendimento, a gente diverge do que a juíza interpretou, ou do que o magistrado de primeiro grau interpretou, no sentido de entender que foi uma tentativa de carregar o pallet com uma bateria que pesava 400 quilos, mas na verdade o que aconteceu foi somente vamos dizer assim, no popular, um leve, para que a empilhadeira enfiasse o garfo e retirasse a bateria do chão. E isso aí só aconteceu porque tinha um rasgo no piso. Isso aí está descrito lá na CAT. Então, na verdade, assim, ele jamais tentaria isso, até porque é inimaginável ele tentar buscar movimentar uma bateria nesse sentido. E na prova testemunhal colhida, houve a constatação ou a ratificação de que foram feitas solicitações para que o rasgo do piso fosse corrigido, e na verdade ele não foi, e só foi corrigido depois que aconteceu esse fato. Então, na verdade, é o seguinte, sim-se exatamente nisso, porque na verdade a perícia acusou que houve a lesão e tal, e na prova testemunhal colhida também foi
dito pela testemunha que houve uma chacota pela perda da parte do dedo. Então, assim, eu gostaria só, assim, respeitando o eminente relator, o voto proferido, é que os demais votantes divergissem do posicionamento adotado pelo ilustre desembargador. Doutor Ricardo. Senhor presidente, é um acidente ocorrido no dia 21/12/2012. O reclamante ocupava um posto de relevância dentro do contexto da empresa e, a meu ver, a juíza já deu nesse sentido e eu confirmo, li a prova, reli o testemunho, o laudo e tal. Ele realmente agiu com a não recomendada imprudência. Não se recomenda agir com imprudência. Ele agiu com imprudência, porque foi, conforme o doutor pode ter dado, dá um leve aqui, mas você vai dar um leve num equipamento que pesa 400 quilos, e ele era o gerente. Então, ele realmente, a meu ver, agiu com imprudência e não tem essa questão do piso irregular aí. A prova não é muito certa a ponto de impingir a culpa na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. De modo que eu peço vênia à sustentação, eu examinei o processo detidamente, tornei a olhar. Quando tem sustentação, a gente ainda volta lá no processo para ver. Eu estou apontando as razões aqui pelas quais eu proponho a manutenção da sentença, respeitosamente aos termos da sustentação oral. Eu acho, doutor Rodrigo. Eu estou de acordo. Acho até que ele teve boa vontade, né? Faltou um pouquinho de sabedoria, de prudência. Tanto que com o auxílio da máquina, logo em seguida foi. Com o auxílio da máquina, isso é a mesma coisa, um sopro, né? Agora na unha. A respeito da sustentação, estou acompanhando o relator. Muito obrigado, bom dia para todos. Bom dia, doutor. Bom dia. Processo número 41 da pauta. É o RO número 11.194/84/2018. Recorrente Editora e Distribuidora Educacional S.A. e recorrido José Maria dos Reis. Inscrito para sustentação oral, Dr. Pedro Augusto Lopes de Oliveira, pelo recorrido José Maria, 41. Relator. Senhor presidente, eu conheço do recurso interposto pela reclamada. Dou-lhe parcial provimento para 1. Reduzir para 2 as horas extras mensais devidas pela orientação de cada um dos 10 alunos que semestralmente elaboravam seus TCCs, sob a supervisão do reclamante. A meu ver, devem ser mantidos os reflexos e demais parâmetros de cálculo fixados na sentença. 2. Eu excluo a condenação ao pagamento de horas extras pela participação em reuniões com reflexo consecutário. Determino que na condenação do reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios a favor do patrono da reclamada seja excluída da condenação a intangibilidade dos créditos até o limite de 50 salários mínimos. Fixar que a correção monetária se faça pelo IPCA entre 25 de março de 2015 e 10 de novembro de 2017. E, de acordo com a TR, no período remanescente. Eu mantenho o valor da condenação. É o voto, senhor presidente. Doutor, a palavra. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos, senhor presidente, demais jogadores dessa turma. Primeiramente, é um prazer conhecê-los pessoalmente. Essa é a minha primeira sustentação oral aqui na 9ª turma. Eu vou me limitar, então, à questão das horas extras, que foi a divergência apontada pelo senhor relator. Eu estou aqui representando o reclamante, o Dr. Zé Maria Reis, a quem eu agradeço a confiança depositada. A instituição reclamada trata-se da famosa Faculdade Pitágoras, que é uma instituição de um porte muito grande, bem conhecido, principalmente lá em Divinópolis. É uma instituição ímpar, que é a principal faculdade de Direito da cidade. E, apesar disso tudo, e apesar dos requerimentos feitos na inicial, a reclamada
não ajuntou nada no processo a respeito de documentação no que tange a jornada de trabalho do reclamante. A meu ver, a princípio seria até o caso de aplicação da súmula 338 do TST. No entanto, a prova oral revelou as ativações do reclamante fora do seu horário normal, fora do horário letivo de aulas. E a reclamada tem posse de documentos como atas de monografia, de bancas examinadoras, de atas de reuniões, quadros de horário. Ela tinha toda a capacidade de trazer a verdade real aos autos, mas optou por não fazê-las, limitando-se a meras alegações. Então, tendo em vista que a prova oral corroborou o depoimento, as alegações do reclamante, peço que seja mantida a sentença em todos os seus termos. Pois não. Senhor presidente, a questão aqui é de hora extra por participação em reunião. Isso aí não é uma jornada que se consigne, que se registre normalmente. Essa aqui seria, de fato, a hora extra mesmo. Mas aqui tem duas questões. Primeiro, que as testemunhas não confirmaram. Segundo, que a testemunha disse o seguinte, que no final de cada semestre, eles ficavam 15 dias à disposição sem o magistério. Então, neste período de tempo, é que as reuniões eram realizadas no que é o aquilato da prova dos autos aqui. De modo que eu primeiro saúdo o doutor, né, o jovem advogado, mas se mostrou aqui tarimbado e foi no ponto? Foi no ponto certinho, e é isso aí que é uma sustentação oral. O senhor está de parabéns, o senhor continue e volte aqui outras vezes, mas o fato de ter pedido hoje não significa que não vai ganhar nas outras. Mas nesse caso aqui, senhor presidente, eu estou me louvando aqui, eu não acolho essa tese de súmula 338, porque aqui não era o caso de se registrar, era uma coisa... E eu não estou compreendendo da prova que houvesse a participação do reclamante. E se houvesse, seria naquele período de tempo em que ele ficava à disposição no final de cada semestre. Então eu peço virem a sustentação e manter o voto, senhor. Doutor Rodrigo. Aqui, na verdade, Vossa Excelência fez o exame da prova e eu, de certa forma, também não tenho como discordar, porque fiz a mesma reflexão sobre o que está nos autos, a respeito da sentença lá do doutor Francisco. Eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Cumprimento o advogado também. Se me permite, por favor, Excelência, só para esclarecer novamente, o senhor reduziu para quantos número de hora extra? A título de reuniões, o senhor totalmente não, aí o resto foi... Sim, é porque essas reuniões, elas aconteciam 42? Não só nos últimos 15 dias de semestre, mas elas aconteciam durante o semestre letivo inteiro. Tá, só um minutinho aqui. 41. É o 41. 11.194. Porque fechou, tá vendo? Haviam diversas reuniões durante o semestre e, em regra, haviam essas de final de semestre e de início de semestre. Mas, no meio, haviam reuniões esporádicas que eram realizadas antes do horário. Reduz para 2 de TCC. 2. Que ele supervisionava os estudantes. Mantém os reflexos, exclua a condenação de horas pela participação em reuniões. As de reuniões estou excluindo. E estou excluindo também a trava que o juiz colocou de observar o valor de 50 salário mínimo para a parte que ele decaiu no pagamento dos honorários. E estou correção monetária IPCA de março de 2015 a novembro de 2017 e TR depois disso. Muito obrigado. Sempre a sua zona. Bom dia. Processo número 47 da pauta é o RO número 11634, 42/2017. Recorrente Márcio Costa Domingues e recorrida União Química Farmacêutica Nacional S.A. Inscrita para a sustentação oral, doutora Silvia Helena Cantara, pela recorrida União Química. 47. Doutor Ricardo Marcelo, com a palavra. Tinha que pagar 2.600. Estava levando 700. 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
47, doutor? 47. União Química e Márcio Costa Domingues, uma relação de emprego. O juiz julgou improcedente a pretensão e eu estou mantendo. Conheço e nego. Doutora, tem algum voto divergente? doutor Rodrigo. De acordo. Também estou de acordo. É o caso lá de sul de Minas. E o próprio juiz aquilatou, como nós também confirmamos, a inexistência dos pressupostos da relação de emprego, especialmente da subordinação. Então prevalece o voto do relator. Obrigada, bom dia. Bom dia. Doutor Ricardo, para a sessão do doutor Ricardo Marcelo Silva, não há registro de outros advogados possíveis. Agora você imagina. Observa a condição suspensiva após a aí tem a distância. Mas aí vai ficar devendo ainda. Quem mandou entrar para trás? Ainda vem com a demanda deverá. É porque sabe que a defesa falou assim. Sabe que a defesa vai ser na tábua da verdade? Eles não têm ponto mesmo para ir, colégio, essas faculdades já não tem ponto para nada, vai ter ponto para reunir. Nós temos ainda 2 de Uberlândia. Já não tem um pedido para assistir o julgamento. Esse problema de hora extra para juiz de direito, procuradores, é complicado. Complicadíssimo. O sujeito, ele já, quer dizer, a possibilidade de acumulação já é um negócio duvidoso. Quer dizer, não, você ter uma da aula. Agora, além disso, é querer hora extra. Não, o que eu ou penso seja, e a atividade jurisdicional sua? Que hora que ele faz? O problema não é um impedimento. Eu quis tocar nessa parte. No acorde eu toquei. Tocou? Muito muito por cima, assim. Um procurador, um promotor de justiça que é o Rio Grande do Sul lá, que entrou com processo, até foi publicada a decisão dele nesse conjuro, um negocinho, consultor jurídico, que ele ganhou lá também. O juiz não deu não, falou assim, mas não é possível, trabalhando desse tanto, como é que você fazia o serviço do Ministério Público? Coisa assim, jornadas absurdas. E agora, então? Tem que ser pouco, tem que ser um horário compatível. Não pode. Por isso que tem o questionamento. A jornada tem que ser compatível. Por isso que há o questionamento em relação ao juiz, quando é professor também, na questão da dedicação exclusiva. Como é que ele vai ser dedicação exclusiva lá, se ele é magistrado aqui, que aqui que é atividade? O procurador, mesma coisa. Só o melhor juiz, acho que nem pode dedicação. Não pode. Acho que nem pode. Não pode, é o ponto. Eu não sei, mas eu já vi lá, mas tem que fazer aquela declaração no início do ano, você tem que até pôr os horários, né? Tem que ser compatível. O CNJ hoje exige que você declare qual que é o seu horário, qual que é seu, etc. Você que é leitor do Vico. Leitor do quê? Vico. Eu lembro. Vico. É um italiano, sim, né? Eu não sei, o Pozão é leitor do Vico. Não sabia, não. Leitor privilegiado de Vico. Vico eu conheço, eu ouvi Calazana. Foi um professor ilustre italiano. Sim, aqui a discussão é o seguinte, o Bozon postou mais cedo, porque vocês viram o discurso do Toffoli? Não. Ontem? Não vi. O discurso do Toffoli. Muito bom, eu acho. Eu também, ontem tá certo. O discurso do Toffoli é o seguinte, foi a própria Rose que transcreveu para cá uma parte dele. É o seguinte, reforçou esse discurso que juízes não podem ter desejo. E isso a propósito de Oscar Villena, que é um jurista tido progressista, aquele constitucionalista. Escreveu na Folha nos tempos atrás. Na Fundação Getúlio Vargas, escreve ainda. Não, mas escreveu sobre um ponto próximo a isso. Outro dia, num programa painel,
eu assisto ainda, porque quando o tema me interessa, porque eu estou detestando a Globo News e quejantes, mas ele falou lá, ele falou o seguinte, olha, o problema todo é esse. O juiz não está aí para justificar, o juiz está cheio de desejos, querendo fazer justiça. Agora, como esse conceito de justiça é muito pessoal, é subjetivo, então o juiz acaba fazendo a justiça subjetiva. E a justiça não pode ser, tem que ser objetiva, é a lei. Né? Aí o Toffoli falou certo, os juízes não podem ter desejo. O seu desejo deve ser cumprir a Constituição e as leis. Se ele, magistrado, tiver desejo, é ele que vai sair da magistratura e vai ser candidato para poder estar no parlamento, quer dizer, até usando aquela linguagem de, usando a linguagem de, como é que chama, de telemarketing, né, de atender telemarketing, para poder estar no parlamento querendo trabalhar no sentido de melhorar o país e trazer novidade. Mal português, a parte está certinho. Aí ele complementa, mas o judiciário julga o passado, nós temos que deixar o legislativo cuidar do futuro e o executivo cuidar do presente e não cuidarmos do passado. Não podemos querer ser maior que a sociedade, ser um alter ego da sociedade, nos acharmos melhor que a sociedade, ou moralmente acima da sociedade e ficar apontando para onde a sociedade deve ir. Eu escrevi embaixo, sou obrigadíssimo a concordar, para tanto prestei um concurso, para tanto fiz juramento ao ser empossado e para tanto recebo excelente remuneração no final do mês. Aí vem a Rose, mas e nas ações civis públicas, então a obrigação de fazer, quer dizer, professor Rose, eu escrevi para bom entendedor, um pingo é letra. Você sabe o que ele está querendo dizer com isso? Ninguém está proibido de julgar a obrigação de fazer. Isso é outra coisa. Mas, em regra geral, a gente trata de relações já acontecidas. Isso, ou que estão acontecendo. Regra geral. E a polêmica que é essa. Aí depois passou, aí veio o Bozon. Não, mas ele está certíssimo, inclusive, nós devemos nos cuidar, aqui que a gente tem dito sempre, que é a justiça do trabalho, como o trabalho está no fim, não é bem assim, o trabalho não está... Vai continuar o emprego está no fim. É um emprego que está em... Né? Decadência. Mas aí vem a discussão, aí entra a Rose de novo, vem a discussão do Marcos Moura. Tem muito trabalho, pouco emprego. É aquela velha história. Os nossos colegas juízes, procuradores, eles se conformam com isso, se acabar um emprego. Ora, o emprego uma hora vai acabar. Até cadê a inteligência, o Ricardo está fazendo investimentos financeiros, pode continuar aí, ele faz isso direto, porque o Marcos Moura postou, e o negócio da inteligência artificial já está chegando no judiciário. E aqui na Justiça do Trabalho, o que vai, daqui a 2 anos, nós vamos podemos ter robô julgando 70% das causas. É só você fazer um sistema, que você tem a lei aplica. Então isso aí é inevitável, vai ter um robô. Né? Não tenha dúvida. Então o povo tem que não tem jeito, é isso mesmo, acabou. Aliás, como diz o Iraci, meu amigo, nosso amigo, né, acabou o milho, acabou a pipoca, não tem jeito. Aliás, eu já te expliquei isso. Reacionário é quem reage ao livre movimento do tempo, ao porvir. Então, conforme eu já tive, até conversei com o João sobre isso, no início do século passado, os socialistas propunham a sociedade sem classes, um mundo sem fronteiras, com a riqueza distribuída para todos igualmente. Quem reagia a isso eram os reacionários. Hoje, os reacionários são aqueles que não compreendem que a vida mudou, que o tempo passou e que é do jeito que é. Então, esses são os verdadeiros reacionários. Eles reagem, esperneiam de todo jeito, com uma realidade que se impõe a olhos vistos na nossa vida. Não tem jeito. Eu falei com o Sebastião um dia desse, porque o ministro tal, no TST, a ministra é conservadora. Sebastião, o que é um ministro, um juiz conservador, do seu ponto de vista? É porque... aplica a lei. É aquele que aplica a lei. Juiz que aplica a lei é conservador. Eu acho que a lei muda
A lei está mudando, vai continuar mudando. E o juiz tem que aplicar a lei. E o juiz que aplica a lei em mutação, esse não é conservador. O conservador é outro. Que não quer mudar. Que não quer mudar. Você vê, na cabeça. Por isso é que a lei expressa com palavras. Palavras expressa o quê? Conceito, como representação mental do homem. Por isso que a língua vai mudando à medida que a vida vai acontecendo. A lei é escrita com palavras. E a gente tem que compreender as palavras de acordo com o que está escrito no momento dado. Bom, mas agora vamos lá. Chama lá. Na moita. Né? Na moita. Na moita. Só na moita. Retomando aqui no Bozon, você viu? A sessão de 8 horas e 40 minutos de relatoria do Dr. Ricardo Antônio Moalen. Para essa sessão há uma sustentação oral à distância, originária do Foro de Uberlândia. É no processo número 17 da pauta, é no AP número 10.222.64/2015. É qual sessão, gente? É a minha. Dr. Ricardo Moalen. É a primeira. A distância. A distância. Ah, sei. Tem a distância das ainda tem pautas? Não, né? no senhor não. Então tá bom. O recorrente é Algar Tecnologia e Consultoria S.A., recorrente não, agravante. E agravado Rafael da Silva Lopes, Banco Bradesco S.A. e Tempo Serviços Limitado. Inscrita para sustentação oral, doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos agravados Banco Bradesco S.A. e outros, 17. Essa é aquela questão do parágrafo 5º do artigo 84 da CLT, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho, doutor Ricardo, até que dar uma recalibrada nos meus votos, porque eu estou julgando isso só invocando a decisão. CPC, mas nós temos a CLT. Nós temos a CLT hoje. Mas aqui eu estou negando o provimento ao recurso, porque, na verdade, o título já estava transitado e julgado, né? Quer dizer, aí, eu peguei um que estava em execução provisória e infelizmente aí, do meu ponto de vista, nem executória dá mais. Não. Jurisprudência controvertida. Não. Na época, a matéria era controvertida. Eu, para mim, nunca foi, mas era, né? Era. Na prática era, a gente sabe disso. Então, o doutor João Bosco, de acordo, doutor Ricardo Marcelo. Pois não. Está pelo banco recorrido. Doutora, por favor, senhora, me desculpe, a senhora está com a palavra. Foi declarada a exigibilidade do título e o retorno dos autos à primeira instância apenas? Exatamente, mas aqui no caso eu estou conhecendo do agravo e negando o provimento ao agravo. Ao contrário, eu sou interesse. Ok. Estou dizendo que não se aplica a tese do parágrafo 5º do 884, porque o título estava transitado em julgado. Sim, no presente caso, primeiramente, bom dia a todos. Eu havia anotado alguns outros pontos, mas quanto à inexigibilidade, é apenas a aplicação da decisão da STF mesmo. Muito obrigada, nada mais. Bom, aqui não tem jeito, porque justamente o sentido de transitado em julgado significa que a decisão não pode transitar para outra instância superior para revisão. É exatamente o caso. Já não havia como fazer essa possibilidade, esse recurso a uma instância superior. Então, o trânsito em julgado impede que se aplique o parágrafo 5º do artigo 884 da CLT. Mas nós temos um colega, eu julgo, estou de acordo com as minhas, nós temos um colega ousado, que eu até gosto muito dele, admiro ele muito, que é o Jesse Pacheco. Eu estou recebendo aqui daquele grupo nosso aqui, o que participa. Banco consegue anular a execução eu recebi. Da terceirização. Ele, lá na 5ª vara, ele anulou uma execução. Ele está usando essa tese da inexigibilidade do título. Só que ele não está percebendo que foi feito lá na hora do julgamento, o próprio postor do acórdão lá, respeitado. Que no finalzinho, eles discutiram muito isso. Na hora H lá eles viraram. Teve um advogado que levantou e foi lá. Alguém deve ter levantado. Opa, foi, eu vi. São milhares de processos sobre esse assunto já transitados de julgamento. Então vamos ressalvar os processos transitados. Porque senão ia dar essa inexigibilidade aí característica. Para mim, é o caso, eu também julgaria assim.
aqui nessa turma nós observamos a lei. Eu daria, com certeza. Mas foi feito essa modulação. E constou expressamente que do julgamento não se aplica em relação ao prazo que tem havido. Então prevalece o voto do relator, doutor. Caberia em tese uma ação decisória para perder, né? Porque ia pôr lá assim, na época a interpretação havia divergência. Essa questão era de interpretação controvertida nos tribunais. Prevalece o voto do relator. E além de depositar toda essa medida, tem que tentar Pode chamar ele. E a Cris Matiola está pedindo essa decisão que você não faz funcionar o GES. Ainda na pauta do doutor Ricardo Moalen, há um pedido de preferência para assistir ao julgamento no processo número 33 da pauta. É o ROPS número 11.025.18/2018. Os recorrentes são Milton Pereira Freire, assistente, e Adenilson Dias Ribeiro. Recorrido Turi, Transporte Rodoviário Intermunicipal Limitado. Está presente para assistir ao julgamento o doutor João Vitor Martins Vitória, pela recorrida Turi, né? De 33. Eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento, mantendo a sentença. A questão lá do assédio. Eu também estou de acordo com Vossa Excelência. Estou de acordo. Obrigado. Doutor Ricardo Marcelo também é unânime. Obrigado. Não, desligou o Uberlândia. Tem outro de Uberlândia? Não, tem outro. É na pauta do doutor Rodrigo. Agora no doutor Rodrigo, aí eu julgo que participam lá. É o 35 da pauta. Que número? É na pauta do doutor Rodrigo, é o 35. 35. Retomando a sessão de relatoria, a sessão de 9 horas de relatoria do doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Há uma segunda sustentação oral à distância, também originária de Uberlândia, é no processo número 35 da pauta, é no AP número 11.013.93/2015. Agravante é Sabem, intermediadora de negócio limitado, e também Bradesco Vida e Previdência S.A. E ainda Renan Faustino de Souza, agravados os mesmos. Ah, não, que não. A Sabem, intermediadora. Está inscrita para a sustentação oral doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelo agravante Banco Bradesco S.A. e outros. 35. Relator. Senhor presidente, pedindo licença para ir diretamente à conclusão, eu estou conhecendo os agravos de petição. Número: dou provimento parcial agravo dos primeiros e segundo executados para determinar a aplicação do índice de correção monetária TR até 23 de março de 2015 e PCAE de 25 de março de 2015 a 10 de 11 de 2017 e novamente a TR a partir de 11 de 11 de 2017. Também dou provimento parcial agravo do exequente para determinar que é devida a hora extra de intervalo integral com mais o adicional em relação às comissões, observando-se o divisor número de horas efetivamente trabalhadas para se calcular o valor do salário hora sobre essas comissões. As custas de 44,26 são pelos executados isentos. Tem do doutor Rodrigo. Bom, doutora, com a palavra, por favor. Bom dia a todos novamente. No presente caso, nós pedimos, houve a modulação, né, de maneira até razoável, já que houve até modulação máxima, porém pedimos a aplicação da TR no presente caso, já que o processo é lá de 2015, o artigo 879, parágrafo 7º da CLT continua vigente e determinou a TR expressamente, e inclusive é o que diz o ofício circular 15/2018, enviado aos tribunais regionais do trabalho pelo ministro João Batista Brito Pereira, presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que informa que permanece válida a aplicação da TR como índice de correção até
que transite em julgado a decisão proferida na reclamação do STF, quando a tabela única será modificada. Então, a CSJT não foi sequer modificada, ela ainda utiliza TR desde de março de 2015 e, portanto, pedimos aí a aplicação da TR durante todo o período. Obrado, nada mais. Pois não. Senhor presidente, tabela do Conselho Superior da Justiça do Trabalho não é lei, a lei é clara, o TST já definiu que nesse período aqui de março, a partir de 25 de março de 2015 é devido o IPCAE. A sentença não falou nada sobre qual deveria ser o índice de correção monetária, então eu acredito que aqui não há coisa julgada. Aqui há então que se adequar a decisão na fase de execução aos termos da decisão que foi proferido pelo TST no processo que é conhecido TST Arginc, né? É o arguição de inconstitucionalidade 479, 60, 2011, 504, 2031. Então, essa tabela, a expedição da tabela do Conselho Superior de Trabalho é apenas uma questão administrativa, mas porque os índices de IPCAE são conhecidos e divulgados pelo IBGE. Por fim, o TST, o Supremo, no caso aqui, já declarou que já julgou improcedente a reclamação que foi proposta contra essa decisão do TST na chamada Arginc, né? 479/60. Então eu dei, mas de qualquer forma eu estou dando aqui um provimento porque o juiz tinha determinado o IPCAE a partir de 25 de março de 2015, só que eu estou determinando que volte a TR a partir de 11 de 11 de 2017, cumprindo a lei aí da Lei 13.467. É isso. Quanto ao agravo do exequente, é aquela situação, ele ganhou hora extra e também hora extra de intervalo. Eu entendo que na hora extra intervalar, ainda que ele receba comissões, a hora extra tem que ser paga de forma integral com mais o adicional, porque se trata de uma punição, não é questão de excesso de jornadas para já estar remunerado de forma englobada pelas comissões. Mas em contrapartida, o divisor a ser observado é aquele mesmo da súmula 340 na sua parte final, que fala que em relação à remuneração variável, no caso comissões, não se usa divisor 220 ou nenhum, não se usa o divisor 220, porque esse divisor 220 é para o salário fixo mensal. No caso, se ele recebe comissões, basta se dividir as comissões pelo número de horas efetivamente laboradas para se achar o valor do salário sobre a remuneração variável. É questão também matemática, aí eu estou dando as explicações. Eu voto neste processo e estou acompanhando Vossa Excelência. Tudo bem, o voto está ficando modulação de efeitos e, no caso, reclamante, coisa julgada. De acordo. E a sentença mandou observar a 340. A história de observar a súmula da hora extra, eu sou rigoroso quanto a isso. Porque tem muito caso também em que na execução o juiz fica esticando o comando execuendo. Eu aplico a súmula 264, não é isso? Do TST e mando entrar tudo na base de cálculo. Não, tem que constar no título exequendo. Assim como a 340 também tem que constar. Como os 40% do FGTS, a gente vê toda hora. Isso está na lei. Então aí não precisa nem de ação trabalhista, né? Ela bastava falar o pedido e o juiz saía debulhando as súmulas. Não, mas esse aqui houve referência expressa na coisa julgada da súmula 340. Então prevalece o voto do relator, doutora. Ok, obrigado, bom dia. Vocês viram isso aqui, né? O Sebastião postou que uma MP está com relatório aprovado para ser votado
Há um pedido de preferência, há uma sustentação oral. Desculpa. O que é? Acaba com acidente de trabalho de trajeto. Está na hora de acabar. Né? Só dá acho que é o Ministério Público que é o Ministério Público que fez o pedido, não foi? Não, é uma medida provisória. Uma medida provisória. Saiu na folha, medida provisória. Eles incluíram esse texto na medida provisória. Isso só dá dilema, um tal de. No trajeto, depois vem a empresa não reconhece. Não, eu não reconheço. Aí vem o empregado, não, mas foi no trânsito, eu estava no trajeto. Estava indo. Há uma inscrição feita você não está no trajeto, você não está trabalhando. Não, eu acho que quando surgiu essa história que é de 74... Para quem tem que equiparar, né? Tudo bem, você tinha uma situação, uma realidade completamente diferente. O trânsito era mais simples. O trânsito era simples. Hoje não tinha motocicleta. Não tinha motocicleta, o trânsito era mínimo. A maioria das populações ficava na zona rural, etc. Agora... Hoje eu estava vindo para cá, mais um fácil acidente entre duas motos. Provavelmente eram dois trabalhadores indo para o trabalho, uma bateu na outra, você imagina. É mais fácil ter acidente hoje no trajeto que ter lá no local de trabalho. Não, e agora com as novas tecnologias, você imagina as patinetes aí. Só andando de patinete, sem nenhuma regulamentação. Em cima do passeio, correndo. Hoje é quase que eu atropelei um em cima do passeio. Porque eu estava entrando na garagem e o patinete passou direto. Eu freiei na última hora. Lá na Praça da Liberdade tem um inferno. Porque eles passam numa velocidade que não é normal. Não, ela vai a 30 km por hora. Aquilo não é uma velocidade que você está acostumado a ver as pessoas trafegando no passeio, não é? É absurdo. Processo número 22 da pauta, uma inscrição feita na sessão, ainda na pauta do Dr. Rodrigo. É o RO número 10.590.08.2018. Recorrentes são JBS S.A. e Edinaldo Pereira de Santana, recolhidos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Leonardo Augusto Bueno, pela recorrente JBS. 22. Relator. Senhor presidente, aqui, pedindo licença para ir à conclusão, são vários assuntos, eu estou... Recurso também das partes. Eu estou conhecendo os recursos no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada para 1. Afastar a inconstitucionalidade dos artigos 790b, caput e parágrafo 4º e 791A, parágrafo 4º da CLT, com a redação que foi dada pela Lei 13.467 de 2017. 2. Declarar a validade da cláusula 4ª, parágrafo 4º, dos ACTs de 2015, 2016 e 2016 e 2017. 3. Excluir a condenação à integração do prêmio de permanência no período de vigência dos referidos instrumentos coletivos. 4. Determinar que o adicional de salubridade deferido seja calculado sobre o salário mínimo. 5. Excluir da condenação o pagamento de 30 minutos extras reflexos antecedentes a partir de 20/3/2013. 6. Limitar a condenação ao pagamento de uma multa para cada instrumento violado, considerando a vigência dos acordos coletivos adunados ao feito, na forma prevista no item 1 da súmula 384 TST. Afastar a determinação de inscrição em hipoteca judiciária e em protesto extrajudicial da sentença. 8. Excluir a condenação e integração do adicional noturno na base de cálculo das horas initine e dos minutos antecedentes destinados a café e troca de uniforme. 9. Reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.500. 10. Declarar observando a condição suspensiva de exigibilidade quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor, caso os créditos obtidos em juízo por ele, neste ou em outro processo, não sejam suficientes para suportar a despesa, conforme parágrafo 4º, artigo 791 da CLT. E 11. Determinar, observando o índice de correção monetária, TR, depois IPCAE, a partir de 25 de março de 2015, até 10/11 de 2017, voltando a TR a partir daí. Nega provimento a recurso adesivo reclamante. Reduz o valor da condenação para 40 mil com as custas de R$ 800, ainda pela reclamada, que autoriza a postular a devolução do valor recolhido a maior perante a Receita Federal.
Só a conclusão já é robusta. Muito bem. Doutor, com a palavra. Poderia sustentar em caso de voto divergente, excelência? Pois não. Eu estou integralmente de acordo. Doutor João Bosco? Eu também sou de acordo. É unânime, doutor. Agradeço. O voto robusto aí facilitou demais. Só a conclusão aqui, eu fiquei sem fôlego. Exatamente, já facilitou a vida aqui da tribuna. Pois não. Obrigado a todos. De nada. Porque o juiz saiu decretando inconstitucionalidade, para arriba, para baixo. Uai, vamos fazer uma súmula aqui agora, nós declaramos a constitucionalidade, vamos fazer uma súmula dizendo que é constitucional. Mas eu estou achando estranho o seguinte, declaração de constitucionalidade